Boa tarde. Muito obrigada pela presença de todos, pela presença, pela participação no painel Espumas Flexíveis 2020. Então, eu estou junto aqui comigo está o Hermas Braga, gerente de vendas internacionais da Feiplar Composites e Feipur, que vai conduzir o evento aqui comigo. Hermas, por Muito favor. obrigado, Simone. Bom, boa tarde a todos novamente. Antes de iniciarmos o evento, a gente só queria explicar que estamos fazendo essa semana inteira de painéis online, porque, em razão da pandemia do coronavírus, a Feiplar Composites e Feipur, que seria agora em 2020, foi prorrogada, postergada para 2021. Vai acontecer normalmente de 10 a 12 de agosto no São Paulo Expo, certo? Então, para que durante esse hiato todo, sem a feira, o mercado não ficasse sem informações dos produtores de matéria-prima e de serviços e equipamentos, então estamos fazendo essa série de eventos para apresentar algumas novidades ao mercado. E iniciando agora o nosso painel de espumas flexíveis, nós vamos ter uma palestra da Evonik, que vai ser sobre soluções Evonik para uma tendência mundial, saúde e meio ambiente, que vai nos ser dada pelo Celso Toyoshima, que é gerente de aplicações em poliuretano da América do Sul. Então agora vamos ficar com a palestra da Evonik. Celso, pode começar. Obrigado a todos pela participação. Obrigado pela Artsim de estar propiciando esse espaço de fazer uma apresentação no estilo Feipur, com os painéis que a gente sempre fez, mesmo num momento como esse de pandemia. Então, agradeço a vocês pela participação e pela iniciativa. O que eu vou falar é sobre uma tendência mundial que a gente tem observado, que é a procura de melhora de saúde e meio ambiente. Não sou eu nessa foto, nem nenhum parente meu. Coincidentemente, é uma foto apenas de uma criança bem acomodada num travesseiro e que esse travesseiro, tomara, não tenha problemas de emissões. Essa palestra, página seguinte. Essa palestra já foi apresentada em 2018 nos Estados Unidos e em 2018 ainda na Alemanha, por demanda dos clientes. Pode virar? Obrigado. O assunto, na verdade, começa um pouco na indústria automotiva. A indústria automotiva sempre solicitou melhoria de emissões, os famosos VOCs e FOG, por causa do embaçamento que dava no para-brisa, que trazia problema de segurança e saúde aos ocupantes do veículo. Se você está preocupado com uma emissão, os gases que estão saindo dentro do veículo por causa de um ambiente fechado, então o passo seguinte foi transferir isso para o ambiente doméstico. E aí que vem as mudanças dos gases de emissão, os gases de expansão das espumas rígidas que a gente vê aí no meio. E perdão. E no que a gente passa para a espuma rígida dentro de uma casa, a sequência natural seria a espuma flexível. Ela está mais próxima ainda do nosso ambiente de onde a gente dorme, de onde a gente vive. A cama, o colchão, o sofá, o travesseiro. Essa espuma flexível que agora o mercado está preocupado com as emissões. Página seguinte. E isso não é uma evidência que a gente vê que isso está vindo do mercado, é que existem vários sites, se puder mudar a página, por favor. Existem vários sites que estão comentando, associando a palavra colchão e toxicidade. Existe um site chamado Non-Toxic Reboot, que está preocupado que está apresentando o melhor colchão não tóxico.
Red and Honey, que também fala assim: seu colchão é tóxico, perigos ocultos no seu quarto. E até embaixo tem uma frase: segure seu chapéu, crianças, vai ser uma longa história. E o Consumer Reports, falando, é um site bem conhecido nos Estados Unidos, falando melhor colchão para você. Então, colchões voláteis, formaldeído, retardantes a chama químico. Então, trazendo essa preocupação. Isso aí é um assunto mais, não é totalmente científico, mas está dando um direcionamento ao mercado. E mundialmente falando, existem algumas evidências e alguns selos já estabelecidos fora do Brasil que atraem esse ponto. É o Certipur, estava na página anterior, Certipur na Europa, então, Certipur nos Estados Unidos, LGA na Alemanha, o GreenGuard nos Estados Unidos, Oikotex, mais virado para o têxtil na Alemanha, e a famosa IKEA, ou IKEA, como quer chamar, uma loja de móveis semelhante a uma Tok-Stock aqui no Brasil, só que tem um dos mais restritivos parâmetros de emissão. E apenas lembrando que qualquer empresa pode se enquadrar nesses parâmetros, porque eles não são uma certificação legal, não é obrigatório. Você pode ter como pode não ter, mas a partir do momento que você estipula que você tem, você disponibiliza o nome, o selo Certipur, por exemplo, você é obrigado a cumprir com esses parâmetros. Página seguinte. Atualmente, quando a gente fala na norma 13579, o que a gente está preocupado para colchões é nos parâmetros de qualidade, esse bloco do meio. Então, as propriedades físicas que a gente vê: densidade, dureza, resiliência, deformação permanente. A partir do momento que a gente vai para essas normas, a gente começa a ficar preocupado com o que está entrando na espuma, como, por exemplo, retardantes da chama, como, por exemplo, agentes de expansão perigosos e até mesmo materiais fitalatos. Mas não só com o que entra, mas também com o que sai da espuma. E aí, no que está saindo da espuma, a gente tem os orgânicos, os voláteis orgânicos, que o consumidor pode estar exposto por inalação, ou aquelas substâncias que podem migrar na espuma, e aí ter o contato dérmico e trazer algum risco à saúde. Trazendo como exemplo, na slide da Certipur, página seguinte, não vim fazer propaganda da Certipur nos Estados Unidos, eu estou pegando apenas como um exemplo. Também não vou falar todos os parâmetros dele, tudo disponível através do site certipur.us. Ela controla vários voláteis, tem um nível de volátil total, mas outros aromáticos como formaldeído, benzeno e outras substâncias como butadieno e cloreto de vinila, sendo essas últimas limite aplicável para eles o limite do teste, ou seja, praticamente zero a presença desses materiais. Outras substâncias, página seguinte, seriam, por exemplo, o tributilestânio, e esse aí já se torna um assunto interessante. Por exemplo, quando se faz espuma HR, se usa dibutil de laurato de estânio, e o dibutil de laurato de estânio ele pode ser um precursor do tributilestânio. Outros fitalatos, TDA, MDA e retardante de chamas bromados. Apenas a título de curiosidade, isso aí é um dado do site do Certipur de 2019. Haviam 54 produtores de espumas de diversos países, ou seja, você não precisa estar nos Estados Unidos para poder se qualificar para o selo Certipur Estados Unidos. Basta que você compra com os parâmetros de emissão. E mais de 850 fabricantes de colchões, espumas, etc., móveis e distribuidores e vendas também disponíveis ali no site.
o Certipur ele faz uma divulgação e é um argumento de venda em termos de emissão para quem vai comprar. Quando falamos de emissões e odores de uma espuma, eles podem ter origem em vários lugares, como por exemplo nas matérias-primas, no poliol, no isocianato, nos agentes de expansão, retardantes à chama, mas também nos aditivos, e por isso que a gente está aqui também apresentando. Silicones nas aminas, catalisadores metálicos e agentes aditivos de processo. De todos esses materiais podem ter precursores de substâncias que vão gerar emissões ou até mesmo odor na espuma. Falando do silicone, temos uma questão do 4D5D6, o título está errado, cometi um engano no título aí, é D4D5D6, que são os siloxanos cíclicos. Eu não vou ler o nome completo dele, vamos chamar de D4D5D6. E em 2018, no começo de 2018, eles levantaram suspeitas lá na Alemanha, da Agência Química Ambiental, como sendo substâncias de alta preocupação, SVHC, Substances of Very High Concern, por ser, no caso do D4, persistente, bioacumulativo e tóxico. Quando a gente fala de tóxico, o D4 ele tem a classificação de segurança como tóxico à reprodução, categoria 2, geralmente acompanhado da frase de segurança H361. Mas persistente bioacumulativo ao meio ambiente. E o D5 e D6, eles também são bem persistentes e bem bioacumulativos ao meio ambiente. Então, isso foi em fevereiro, em junho ele já entrou nessa lista da Alemanha e obrigatoriamente nas FISPICs tem que estar declarado se esses materiais estão presentes em mais do que 0,1%. Essa é o D4, D5, D6, eles têm uma preocupação ambiental, não necessariamente para a saúde. É só o D4 que tem a preocupação para a saúde. E onde se encontra a Evonik nisso? A Evonik, desde 2008, ela apresentou ao mercado silicones de baixa emissão. Em 2010, resolvemos converter toda a nossa linha de silicones para colchões em silicones de baixa emissão, com menos de 0,1% de siloxano cíclico. Ou seja, a Evonik está isenta de ter essa declaração na sua FISPIC. Em todos os nossos silicones tem menos de 0,1%. A concorrência ela pode ter silicones tanto com mais como com menos, com o mesmo nível ou com mais emissões, e ela pode ter linha de baixa emissão ou não. Esse ano que a gente está fazendo para dar a garantia aos nossos clientes de que o material está abaixo desses níveis de 0,1%, D4, D5, D6, ou seja, amigável ao meio ambiente e menos risco de saúde, a gente está planejando, está trabalhando para colocar essa análise em todos os certificados de análise. Então, o certificado de análise vai vir com essa informação. Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil, porque são diversos lotes para serem analisados, muito produto para analisar ao longo do ano. Mas a gente está lutando, está trabalhando para que isso aconteça. Quando falamos de odor, o principal componente de odor não é necessariamente silicone. Ele contribui também, mas geralmente são as aminas convencionais de espumação, como o trietileno de amina e o bis-dimetil-amina etil-éter. Então, a amina tradicional de gel, a amina tradicional de sopro. Aqui, inclusive, circulado em laranja, temos o efeito dela. Principalmente após 24 horas e 7 dias, elas continuam emitindo, continuam trazendo cheiro. O cheiro ele não está relacionado à volatilidade. O cheiro não vem de material que sai de uma vez da espuma, não necessariamente. Ele pode ser de uma substância que tem uma alta temperatura de ebulição e somente ao longo do tempo que ele vai saindo da espuma. A última coluna da direita é o ácido 2-etilhexanoico, que a gente vai
abordar um pouco mais para frente. Falando de emissões, quando a gente compara algumas aminas tidas como reativas e algumas aminas emissivas, então a primeira coluna da esquerda temos uma espuma feita com trietileno de amina e o BDE ou BDMAEE. São aminas que têm a temperatura de ebulição acima de 170 graus centígrados. E da esquerda para a direita, o que foi feito foi uma substituição da BDE pela dimeia. A dimeia é uma amina reativa pela presença do grupo hidroxila. No entanto, ela chega a se volatilizar antes da temperatura da espuma se completar. Então, ela pode entrar em ebulição aos 130 graus, volatilizar, voltar a se condensar nas paredes e continuar presente na espuma. Por esse motivo que uma espuma feita com BDE ela é mais emissiva do que o TEDA, trietileno de amina, que é muito mais emissiva que o dimeia, que é mais emissiva do que as aminas especiais de baixa emissão. E as aminas especiais de baixa emissão, por um bom tempo, houve restrição do mercado com elas, porque eram aminas não só de um custo elevado, mas aminas que, além disso, tinha que se utilizar uma quantidade muito maior e não tinham um perfil de crescimento equivalente às aminas tradicionais. O que a gente já tem hoje são aminas que se utilizam praticamente na mesma dosagem e com um perfil de crescimento praticamente idêntico às aminas tradicionais. Se olharmos no gráfico, a curva em azul é uma amina convencional e a curva em púrpura é o perfil de crescimento de uma amina de baixa emissão. No caso aqui temos substituindo a amina de gel em 0,14 partes para a amina de baixa emissão 0,17 partes e a amina de sopro tradicional de 0,05 partes para 0,06 partes, em torno de apenas 20% a mais de uso, ainda nos parâmetros normais de emissão. Essa formulação, por exemplo, tem 4,8 de água, uma parte de silicone, independente do silicone que seja, e o octato de estanho, o nosso Cosmos T9, na mesma dosagem, ambas as fórmulas, e 7 de cloreto. No caso, as aminas que foram utilizadas, a de baixa emissão foram, no caso da Digel, o WQNE 740 e no caso da amina de sopro, WQNE 300. Ou seja, existem aminas de baixa emissão que conseguimos usar na mesma quantidade ou quantidade bem parecidas que as aminas convencionais. Quando falamos de odor, o que temos aqui é um gráfico obtido através do método VDA 270, em que, saindo de 1 até 5, temos uma escala de menos odor, praticamente imperceptível para 1, até 5 como bastante perceptivo e até perturbador. As aminas tradicionais, essa linha grossa em azul, elas se localizam sempre acima do 3. Seja em 23 graus centígrados, 40 graus centígrados ou 80 graus centígrados. Então, geralmente, aumentando a temperatura, você tem maior percepção do odor. E aqui, na coluna verde e na coluna púrpura, temos duas aminas de baixa emissão. Ou seja, nem toda amina de baixa emissão é igual. E a amina de baixa emissão que temos na coluna púrpura é justamente a Ne300. A Ne300 veio justamente para o mercado que necessita uma amina de baixa emissão, como, por exemplo, o Bed-in-a-Box. Que quando o pessoal abre o colchão, ele vai tentar se expandir, e aí ele começa, pelo ambiente que ele está lá, ele foi comprimido, ele volta a se expandir, ele consegue emitir mais voláteis e gerar mais odor. Um minutinho só, por favor. Estou aqui, filho. Eu estou falando. Tá? Tá, fica quietinho, por favor. Então a Ne300 ela vem justamente para atender essa demanda do mercado.
Partindo para os catalisadores organometálicos. O dibutil de laurato de estânio, como já mencionei anteriormente, ele tem a preocupação que pode ser um precursor do tributil estânio. O tributil estânio ele é uma substância que pode ser tóxica para a reprodução, tem característica mutagênica e toxicidade aquática, seja crônica como aguda. Então, alguns selos que eu mencionei anteriormente, como a IKEA, LGA, Certipur, não consegue atender com dibutil de laurato de estânio. A IKEA, por exemplo, ela inclusive proíbe que tenha dibutil de laurato de estânio na fábrica que forneça para eles. O octuato de estânio, ele pode se decompor gerando o ácido 2-etilhexanoico. O ácido 2-etilhexanoico ele tem a classificação categoria 2 de toxicidade reprodutiva. Uma coisa que acho que muita gente não gostaria de ter que informar num colchão. E também existe alternativa para isso. O octuato de estânio é o catalisador mais usado para as espumas convencionais. A alternativa, primeiro que a gente tem, é o Cosmos Pro 1. O Cosmos Pro 1 ele é livre de ácido 2-etilhexanoico, pode ser utilizado em dosagens equivalentes ao octuato de estânio, o nosso Cosmos T9, por exemplo, e ter propriedades muito parecidas de crescimento da espuma e passagem de ar. Ele tem emissões, mas emissões não do 2-etilhexanoico, mas emissões do ácido neodecanoico. Então ele não tem não é uma substância de preocupação. Para quem tem que atender a indústria automotiva, você já não pode ter emissões nem de materiais preocupantes. E também não pode ter emissão do ácido neodecanoico. Para isso existe o Cosmos EF. O Cosmos EF ainda é um material que tem que usar em quantidades maiores do que o octuato de estânio, mas ele propicia uma espuma praticamente sem emissões, em combinação com os outros aditivos de baixa emissão. Ou seja, temos alternativas para quase todos os materiais que são utilizados atualmente para fazer uma espuma. Além dos aditivos convencionais para fazer espuma, temos também outros aditivos, como antioxidante, promotor de adesão, sequestrante de aldeído, então ele evita a emissão de aldeído, principalmente formaldeído. Existem algumas normas automotivas que tem que ter o controle de aldeídos. Ou alternativas ao dibutil de laurato de estânio, então você pode entrar com octuato de estânio ou com o próprio Pro 1, em combinação com o Ortegol 204 ou Cosmos 54. Endurecedor da espuma, Ortegol H1 ou Davico 2035, eles vão trazer a possibilidade de aumentar a dureza de espuma sem ter que adicionar muito copolímero a ela. BA100, então, para quem está acostumado às aminas tradicionais, base TEDA, então você tem a 33LV, você pode ter o W8154, que é 33LV bloqueada, você pode ter a BL11, que é a de sopro, você pode ter a BL17, que é de sopro bloqueada. No caso das aminas de baixa emissão, a gente optou por não criar a versão bloqueada e a versão não bloqueada. A gente tem o Davico BA100 e o BA150, que são bloqueadores de aminas. Então você ajusta o seu tempo de creme, ajusta o bloqueio de acordo com o que seja necessário. O BA306 ele é um aditivo para ajudar o envelhecimento úmido de algumas espumas. Então, novamente, antioxidante, AO7, promotor de adesão, FLA2, redutor de aldeídos, LA, LA2, Ortegol 204, propiciar a formação de espumas principalmente espuma de alta resiliência, sem o dibutil de laurato, endurecedores, controle de tempo de creme e ganho de propriedade mecânica, redução de perda de propriedade mecânica ao envelhecimento úmido. Então, a Evonik ela tem todo o pacote que você precise para conseguir reduzir odor, reduzir a emissão da espuma e conseguir atender até com questões ambientais. A Evonik, com isso a gente vem tentar atender uma necessidade do mercado, que é
maior segurança para os clientes e maior segurança para o meio ambiente. Para conseguir isso, foi necessário desenvolvimento para os clientes de espumas de baixa emissão. Para que os clientes conseguissem fazer isso, a Evonik teve que inovar e vir com novos pacotes de aditivos que evitassem a formação de novas emissões. E isso tudo vem associado com a aquisição que a gente fez da Air Products no passado, que ela tinha também muitos materiais voltados para baixa emissão e que houve uma sinergia com essa aquisição, que pudemos trazer novos materiais de última geração, novos, com novas tecnologias para atender essa demanda de mercado. Outras tendências de mercado, como por exemplo super isolamento na área de isolamento térmico e colchões de maior conforto, a gente pode tentar abordar numa outra apresentação. Agradeço a todos pela atenção. Na última página aí deixo o código QR e o meu contato. O responsável comercial para a região é o Adalto Guidoni. Também tem o telefone dele, o e-mail e o código QR, se achar mais fácil escanear para anotar os telefones. Celso. Se alguém tiver dúvida, estou à disposição. Celso, olha, muito obrigada. Simone, sim. Isso, muito obrigada. Foi ótima a sua apresentação, muito completa. Tecnologias novas, né, que nós precisamos para acompanhar toda a evolução da parte de espumas flexíveis, né, mundo afora, e realmente precisamos aqui no Brasil, né, como qualquer outro país, das inovações para que a gente possa superar, né, esses meses aí com menos vendas, para que a gente possa retomar o crescimento. Então, parabéns, ótima apresentação. Nós temos uma pergunta. Como a Evonik auxilia a empresa a escolher a mina de baixa emissão correta? Então, o que a gente primeiro identifica é qual norma, ou o que é que o cliente quer atingir, o que ele quer fazer com isso. Tá? E aí, tendo essa informação, a gente tem algumas opções de aminas, depende também da aplicação da espuma. Tá. E aí, a gente pode entregar ou disponibilizar a amostra desse material, e se o cliente quiser, a gente pode até levar uma amostra. Isso aí tem todo um procedimento de separação da amostra, preparação, a gente pode mandar para a nossa matriz, onde a gente faz teste e pode até fazer um comparativo de emissões dessa amostra preparada com a mina de baixa emissão e uma mina convencional. Isso a gente já fez para alguns clientes aqui no Brasil, inclusive para clientes que precisam atender a norma automotiva. Tá ótimo, Celso. Nós temos mais algumas perguntas, mas eu vou te encaminhar por e-mail para que a gente dê sequência com a outra apresentação. Mais uma vez, muito obrigada, viu, Celso, por todo o esforço aí para fazer essa apresentação no nosso painel. Muito obrigada, até a próxima.